Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso preparatório, OAB Primeira Fase, aqui do Magistrar. Continuando os nossos estudos em Direito do Trabalho, teremos agora o tema alteração do contrato individual de trabalho, um bloco de aproximadamente 25 minutos, para que a gente possa estudar aquilo que é mais importante, aquilo que normalmente é cobrado, é contemplado pela banca OAB FGV, pessoal. Como eu falei em aula anterior, né, o nosso contrato individual de trabalho é o nosso grande contrato. E ele é estudado em múltiplos tópicos, né? É claro que também teve uma origem lá na teoria geral, lá do direito, né, do próprio direito civil, a teoria geral dos contratos. Então a gente também estuda pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, a função social do contrato, a boa-fé objetiva, a equivalência contratual. Mas aqui na área trabalhista nós temos um estudo, claro, pormenorizado das suas peculiaridades. É uma área especial com um estudo especial. O PowerPoint aqui sempre preparado como base, eu também anoto muita coisa, dito muita coisa, falo muita coisa, e aquela recomendação de sempre para você assistir as aulas, sempre anotando na medida do possível. A gente começa a treinar para a segunda fase do OAB e mais, né? De novo, sem um estudo recente da importância que tem você assistir aulas e palestras anotando. Isso incentiva muito, né? Facilita muito levar a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Vamos lá, vamos começar? Então deixa eu compartilhar aqui o PowerPoint e a gente já inicia os nossos estudos. Então já está aí, pessoal. Já está no jeito. Muito bem. Ótimo. Está aqui, pessoal, o nosso material. Vamos avançar aqui. Então, tema da aula. Então pode anotar. Aula 4, né? Claro, quando tem mais de um bloco, eu continuo mantendo essa numeração. Mas tá aí, pessoal, é a aula 4. O nosso tema macro é a alteração do contrato individual de trabalho. Eu sempre falo, tá? Eu forço aqui, que a gente está estudando o contrato individual de trabalho e não o contrato coletivo de trabalho, que é a antiga denominação dos instrumentos de negociação coletiva, das normas coletivas, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho. Veremos em outro momento. Segurem aqui, tá? Vamos lá. Então, como introdução, para você ir tomando nota, temos que ler com atenção o artigo 468, caput da CLT. Deixa eu tomar um cafezinho, tá servido, né? E esse artigo 468, né, especialmente o caput, é um dos artigos mais importantes da CLT. E esse princípio, que eu vou ensinar para vocês agora, ele não é apenas um princípio importante só para alteração do contrato individual de trabalho, mas muitos juristas colocam esse princípio na teoria geral do direito do trabalho, só para você entender a importância que tem esse assunto. E aqui nós temos o conhecido princípio da inalterabilidade contratual, prejudicial ou lesiva ao empregado, também chamado de princípio da inalterabilidade contratual, impéios ou impédios. E antes de eu continuar, eu já adianto que o contrato individual de trabalho, ele pode sim ser alterado. É possível a gente pensar, e você vai anotar assim no seu caderno, numa alteração lícita desse contrato, mas essa alteração lícita do contrato exige o preenchimento, que é o que a gente vai ver, de 2 requisitos cumulativos, tá? É possível uma alteração lícita do contrato, e aqui nós já temos uma pegadinha clássica. O que eles vão colocar em prova? Tendo em vista o princípio da proteção, também chamado de protetivo, tutelar ou intuitivo, e também o fato do trabalhador ser hipossuficiente, que é a parte mais fraca na relação, pelo estado de subordinação jurídica que é inerente ao contrato individual de trabalho e pela natureza alimentar das verbas trabalhistas, o contrato de trabalho não pode ser alterado errado. Ele, mesmo assim, ele pode ser licitamente alterado, mas é uma alteração condicional ao preenchimento de 2 requisitos cumulativos. Até aqui tudo bem? Vamos lá, então vamos ler o artigo 468, caput da CLT. Então, abra sua CLT. Claro que eu vou mostrar para vocês aqui, deixar tudo bonitinho,
Deixa eu já separar aqui para vocês a CLT. O artigo 468 eu já abro certinho para vocês aqui. Ó. Artigo 468 já está no jeito. Vamos compartilhar com vocês aqui. Ó. Então, aqui, compartilhar. Pronto. Ó. Então, chegamos no capítulo 3 da alteração. Veja o que diz o texto. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Os parágrafos veremos depois, mas esse é o caput. Então, desse caput, a gente volta no nosso material, você volta para o seu caderno, o que a gente consegue compreender? Como eu estava dizendo, é uma alteração lícita? Sim. Possível sim, preenchendo 2 requisitos cumulativos, tá bom? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui, ó, a alteração lícita com preenchimento de 2 requisitos cumulativos. Quais? Eu vou colocar para vocês, ó. Um assim, ó, primeiro requisito. Vamos colocar em romano. Precisa o quê, pessoal? Do mútuo consentimento. Então, se precisa do mútuo consentimento, eu preciso do quê, pessoal? Da anuência do empregado. Eu preciso da anuência do empregado. Eu preciso da concordância do empregado. Portanto, a gente extrai uma regra importante aqui. Qual? Que a alteração, ela tem que ser de que jeito, pessoal? É uma alteração bilateral. Claro, é uma piada pronta, né, pessoal? Você que já trabalhou, ou trabalha, ou conhece alguém que trabalha, na prática, pessoal, vem aquela determinação top-down, de cima para baixo, ou a gente aceita tá dentro, não aceita tá fora. A gente sabe como é que funciona. Mas o mundo dos sonhos, uma alteração do contrato para que ela seja lista, ela exige uma concordância, uma anuência do empregado. Mas não basta. Além disso, tem que ter uma ausência. Deixa eu só colocar aqui, eu não coloquei, deixa eu apagar aqui para colocar direitinho para vocês. Como número 2 aqui em romano, deixa eu deixar os 2 requisitos aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Ó, então, como segundo, aqui, segundo requisito, vamos lá, ausência de prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Ausência de prejuízos diretos ou indiretos. É claro que na prática tem muito debate. Se há ou não prejuízo e em havendo se o prejuízo é direto ou indireto, tá? E qual é a consequência? Vou explicar isso aqui melhor. Qual é a consequência? A consequência é, e a lei fala, sob pena de, e você vai anotar assim, nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. E aí eu cito, não tem como não, a gente já vai ler o conhecido artigo 9º da CLT, que traz a teoria da nulidade de pleno direito. Quer dizer, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da CLT. Portanto, perguntas. Um contrato individual de trabalho, ele pode ser licitamente alterado? Pode. Quais são os requisitos? O mútuo consentimento, o empregado concordar, portanto, uma alteração bilateral, e ainda que ele concorde, não lhe ocasione prejuízos diretos ou indiretos, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. E a gente cita também o artigo 9º da CLT. Já vamos ler o artigo 9º, mas, por exemplo, vamos imaginar que o empregado, ele trabalha em horário comercial, das 9 às 18 com uma hora de almoço, ou das 8 às 17 com uma hora de almoço. E a empresa altera o horário. Por exemplo, em vez de ele entrar às 8, vai entrar às 5 da manhã, ou vai entrar às 9 da manhã, ou às 10. Nesse aspecto, teria que ser uma alteração com a concordância dele, e aí, claro, vai ter uma análise
se aquilo lhe ocasiona verdadeiramente prejuízos e são diretos ou indiretos. É claro que na OAB, pessoal, eles não vão entrar nesses detalhes. Eles vão cobrar esse básico. Eles vão cobrar o básico aqui. Aqui o Círculo Celular querendo participar, né? Eles vão cobrar o básico aqui. Claro que vão cobrar o básico. Mas, na prática, só para você mentalizar, tem todo esse debate no bojo de um processo. Tá? Vamos ver, pessoal, então, o artigo 9º da CLT, que é um artigo importantíssimo. Vamos lá, CLT. Artigo 9º, já separar para vocês aqui e compartilhar. Artigo 9º da CLT. Bom, deixa eu voltar com o mouse, que é até mais rápido. Artigo 9º aqui da CLT. Artigo 9º, já vai abrindo também no seu material. Aqui é o artigo 9º, separado para vocês. Ó. Artigo bem conhecido. Bom, artigo 9º. Vamos compartilhar. Artigo 9º da própria CLT. O que fala o texto, pessoal? Serão nulos, tá aqui, ó. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então não tem como estudar o artigo 468 caput da CLT sem estudá-lo. Interpretação sistemática e teleológica com o artigo 9º da CLT. Tá bom, vamos voltar ao nosso material. Tudo bem, tá indo bem. Legal, o que mais que eu tenho que saber? A doutrina acaba trazendo uma classificação, e esta é a principal classificação de alteração do contrato. Eu tenho alterações objetivas. Alterações objetivas dizem respeito a cláusulas e condições de trabalho. Cláusulas e condições. Qual que é os exemplos clássicos? Eu estou alterando o local de trabalho. Tudo bem. É uma alteração objetiva. Eu estou alterando o horário de trabalho. É uma alteração objetiva. Local de trabalho. Eu altero horário de trabalho. Então, quando eu falo em alterações objetivas, elas dizem respeito a cláusulas e condições do contrato. Tá? De outra sorte, nós temos as alterações subjetivas, que dizem respeito aos sujeitos do contrato. E aí um macete muito comum, pessoal, de você utilizar, tá vendo que subjetivas começa com S e sujeitos começa com S. Então, as alterações subjetivas dizem respeito aos sujeitos do contrato. Um grande exemplo, o exemplo tradicional, é o exemplo, vamos anotar, da sucessão de empregadores. Sucessão de empregadores. Essa sucessão também é chamada de sucessão trabalhista, que também é chamada de sucessão empresarial. Tá? Que lá no direito empresarial, você estuda como trespasse. É claro, aqui nós temos as nossas especificidades. E aí eu quero que você leia os artigos 10, 448 e 448, letra A da CLT. E aí você encontra as máximas, né? Que qualquer alteração na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não tem o condão de alterar nem direitos adquiridos e nem os contratos dos empregados. E mais, a empresa sucessora assume todo o passivo da empresa sucedida, ainda que de período anterior à sucessão, e em havendo fraude, nós temos uma responsabilidade solidária entre as empresas. É o que está no artigo 448, letra A da CLT, fruto da reforma trabalhista, a Lei 13.467, 2017. Em tese, não é possível uma alteração subjetiva do lado do empregado, porque um dos requisitos do vínculo é a pessoalidade. Agora, alterar o empregador, sim. Né? Se uma empresa compra outra, em tese, o contrato permanece incólume, sendo possível uma novação subjetiva patronal, mas não uma novação subjetiva obreira. Tá bom? Legal. Vamos avançar. Exceções. É claro, pessoal, que depois de toda a regra tem as exceções. Vamos lá. Exceções. Então anotem no caderno, colocar em vermelho aqui porque é exceção. Exceções representam alterações unilaterais lícitas. Ou seja, para essas alterações, a anuência obreira, a concordância do empregado, ela não é necessária. A empresa pode impor unilateralmente. E aí vem um instituto jurídico
do ius variandi, pessoal. Ius variandi, que vem do latim direito de variar ou direito de variação. E eu vou ditar agora o conceito para vocês. O que é o ius variandi? Ius variandi é o direito conferido ao empregador para implementar alterações unilaterais lícitas nos contratos individuais de trabalho dos seus empregados. Repetindo, o que é o ius variandi? É o direito conferido ao empregador para implementar alterações unilaterais lícitas nos contratos individuais de trabalho dos seus empregados. É o empregador podendo alterar unilateralmente o contrato dos seus empregados. Ius variandi. Portanto, o ius variandi é, vamos lá, pessoal, vou colocar para vocês aqui, é um direito patronal. É um direito do empregador. E preocupa, né? Porque ainda que seja exceção, mas é uma possibilidade da empresa alterar unilateralmente o contrato. E eu preciso encontrar, já que é na OAB, 2 fundamentos fortes para que isso seja possível. Então, vamos lá. Quais são os 2 fundamentos? Vou colocar para vocês aqui, ó. Deixar a aula bem didática. O primeiro fundamento é o princípio da alteridade que nós estudamos. O princípio da alteridade, até com base no artigo 2º caput CLT. Lembra que é o empregador que assume os riscos de sua atividade econômica. Lembra da liabilidade? O empregado presta serviço por conta alheia e não por conta própria. Então, se o empregador tem essa possibilidade e assume os riscos, então ele pode alterar em algumas situações unilateralmente o contrato. E o outro fundamento, pessoal, é o poder empregatício. Empregatício. Lembra que um dos requisitos do vínculo é a subordinação jurídica. A subordinação jurídica, que é a vinculação do empregado a esse poder empregatício, que é o poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. Especialmente, claro, o poder de direção, poder de comando, poder de controle. Tá aí? Então, são argumentos fortes que justificam a possibilidade da empresa alterar o contrato. Tá bom. E aí, pessoal, já separei para vocês, então você sabe o que é o ius variandi, os fundamentos, quais são os seus principais exemplos. Eu trouxe aqui para vocês, por quê? Porque a gente consegue com isso. Como que a OAB cobra isso? Vamos lá? Então, primeiro grande exemplo, pessoal, é a reversão. Reversão. E a reversão, olha só, base é o artigo 468, parágrafos 1º e 2º da CLT, frutos da reforma trabalhista, lei 13.467 de 2017, vou dar o conceito e a caracterização. Na verdade, eu nem preciso dar. Só com a leitura da lei a gente já identifica e eu desenho para vocês. Né? Eu vou dar o conceito e depois a gente vai ler a lei. O que é a reversão, pessoal? É a determinação unilateral do empregador para que o empregado reverta, retorne ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Repetindo, o que é a reversão? É a determinação do empregador para que o empregado retorne ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Vamos ver? Então vamos lá na nossa CLT, só para você entender o que eu estou falando, CLT, ó. A gente já vai ler parágrafos 1º e 2º, tá bom? Vamos lá, CLT, vamos achar aqui artigo 462, 468, perdão, 468, tá aqui, ó. Tá? O caput a gente já conhece, vamos ler juntos? Parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral, na verdade, é uma alteração unilateral. O que a CLT está dizendo aqui? Não se considera uma alteração unilateral ilícita, porque é uma alteração unilateral lícita. A determinação do empregador, aqui está o conceito de reversão, para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Aí vem o parágrafo 2º, também trazido pela reforma trabalhista, a alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada
independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Quer dizer, em havendo a reversão, o empregado perde a gratificação, independentemente do tempo que ficou lá. Deixa eu explicar tudo isso, né? Então, vamos lá, deixa eu parar aqui a apresentação, vamos compartilhar o nosso PowerPoint e eu continuo a explicação lá para que você possa anotar de maneira didática. Tá aqui, ó. Então, imagina o seguinte, pessoal, ó. Vamos lá. Vamos imaginar que o empregado entra na empresa ocupando, sei lá, uma função X, tá? Aqui, vamos colocar um cargo, familiar, vamos colocar a expressão cargo, fica até melhor. Deixa eu apagar aqui. Cargo, vamos colocar um cargo X. E quando eu falo que o empregado passa a ocupar esse cargo X, esse cargo não tem aquela roupagem dessa palavra lá em direito administrativo como cargo, emprego e função pública. Não, aqui é um pouco mais simples, um cargo, sei lá. Ele foi contratado para ser um analista administrativo. Pronto, tá? Aí, ele, por um motivo ou outro, ele conquista uma confiança da empresa e ele assume uma função de confiança. Ah, que interessante. Então, ele assume uma função de confiança. Lembrando que confiança envolve fidúcia, né? Tá. Pessoal, como confiança a empresa pode dar, unilateralmente ela pode tirar. Então, a reversão é exatamente isso. A empresa tira o pirulito. E você tem a figura da reversão. Perde a função de confiança e volta a fazer o que fazia antes. Exemplo. Escritório, tá? Entrou como advogado júnior, foi promovido para advogado pleno. Como advogado pleno, assumiu a coordenação da área trabalhista. O escritório pode tirar. Ele será revertido e volta a ser advogado pleno. Isso é lícito. Isso pode. Outra situação, pessoal, vem aqui embaixo, é não se confundir com rebaixamento. O rebaixamento não pode. O rebaixamento, ele é ilícito, que é o que na prática as empresas chamam de downgrade. O downgrade é ilícito. Então, eu entro no escritório como advogado júnior. Eu sou promovido para advogado pleno. Eu não posso voltar a ser advogado júnior. Eu seria rebaixado. Uma situação é, eu assumo um cargo de confiança e perco. Tudo bem. Coordenações, gerência, tudo bem. Mas ser rebaixado, isso não é possível. Tá bom? E é como eu expliquei para você. E a gratificação de função? Normalmente ela existe, essa gratificação de função, tá? O empregado, então, qual o entendimento? Pouco importa o tempo que ele ficou lá. Foi revertido? Perde a gratificação de função, sendo uma gratificação com ou sem justo motivo, independentemente do tempo que ficou lá. E hoje, pessoal, caiu, e no momento da gravação da aula, eu vou dar uma aula bem atualizada para você. Esse item 1 foi cancelado, tá? Então, antes, qual era o entendimento que se tinha? Se o empregado ficasse lá na função de confiança por 10 anos ou mais, o valor era incorporado no salário. Hoje caiu. Hoje, pouco importa o tempo que ficou lá, foi revertido, cai o valor da gratificação. Tá bom? Segundo exemplo, pessoal, de uso variante, é o exemplo, vamos lá, da alteração de turno de trabalho do turno noturno para o diurno. Do diurno para o noturno, o tema é polêmico, ainda não está pacificado. Mas, do noturno para o diurno, sim. E a base é a súmula 265, que a gente vai ler juntos, o que a súmula diz. Então, imagina alguém que lá se sacrificou, ficou 10, 15, 20 anos à noite. Claro, muitas vezes aceitou pelo adicional noturno, que para o urbano é de no mínimo 20%. Do nada, a empresa joga para o dia. A empresa pode fazer isso? Já adianto, pode, e perde o valor do adicional noturno, independentemente do tempo que ficou lá. É o que entende a súmula 265. Vamos lá? Compartilhar com vocês aqui. Vamos então aqui ao compartilhamento. Vamos lá, pessoal. Ó, já vou colocar para vocês aqui, ó, súmula 265. Já vai aparecer para vocês. Tá aqui. Súmula 265. Adicional noturno. Alteração de turno de trabalho, possibilidade de supressão. A súmula é curta e grossa. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. E aqui, pessoal, a gente tem uma expressão que ela é muito curiosa, eu vou compartilhar com vocês aqui de novo o material, que o adicional noturno,
ele é chamado e é um exemplo do que a gente chama de salário-condição. Vou colocar para vocês aqui, ó. Então, quando eu falo no adicional noturno, o adicional noturno, ele é um exemplo do que mesmo, pessoal? É um exemplo do que a gente chama de salário-condição. Por que que é um salário-condição? O empregado recebe enquanto trabalhar naquela condição. Cai a condição, cai o salário. Independentemente do tempo que for lá. Eu acho um critério injusto. Claro, incorporar definitivamente talvez não seria a melhor saída, mas talvez pagar alguma indenização seria mais interessante. Tá bom? O que mais? Vamos avançar, pessoal. Além disso, o terceiro exemplo é a alteração unilateral prejudicial no regulamento empresarial. Isso estudado também lá no começo do curso. Vamos imaginar que a empresa tem um regulamento trazendo benefícios ao empregado. A empresa pode alterar para pior? Até pode, mas só atinge quem foi contratado após a alteração. Súmula 51, item 1 do TST, que se fala da teoria do direito adquirido para quem estava na empresa, artigo 5º, inciso 36 da Constituição, artigo 6º da LINDB, e o princípio da condição mais benéfica ou da cláusula mais vantajosa. Vamos ver o que fala aqui a súmula 51, item 1. Vou compartilhar aqui. Vamos lá na súmula 51, lá no item 1. A súmula ela acaba sendo autoexplicativa, nós veremos. Olha o que fala o texto. Norma regulamentar, vantagens e opção pelo novo regulamento. Item 1. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens definidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Tá? Então, eu lembro, pessoal, de um caso que caiu, que a empresa ela acabou alterando. Ela tinha uma vantagem que se o empregado cumprisse, ele ganhava um relógio de ouro. E aí veio o novo gestor e falou, como é que é? Tira isso aí. Agora, daqui para frente, vai ganhar só uma foto. E aí, essa alteração, como era no regulamento, ela valia para quem foi contratado depois da alteração. Para quem ela estava, teoria do direito adquirido, princípio da condição mais benéfica ou da cláusula mais vantajosa. Tá bom. E aí, avançando, caminhando para o final da aula, já passei o tempo aqui, mas tudo bem. Olha só, e aí nós temos, né, o ius que existente, pessoal, que é o outro lado da força. E o que é o ius que existente? É o direito de resistência unilateral lícita obreira do empregado diante do exercício abusivo do ius variandi. Repetindo, é o direito de resistência unilateral lícita obreira diante do exercício abusivo do ius variandi. O empregador tem o ius variandi, é verdade, mas se ele abusar na alteração, o empregado, em algumas situações, pode resistir. Então, esse ius resistente é assegurado ao empregado. Então, tá aqui o conceito da caracterização, tem a teoria do abuso de direito, né, que hoje o artigo 187 do Código Civil fala que o abuso de direito é um ato ilícito, e sendo um ato ilícito gera o dever de indenizar, e os exemplos que eu trago para vocês aqui, vamos colocar de cabeça. Exemplos. Quais são os exemplos de uso existente? É a despedida, ou rescisão indireta, a despedida ou rescisão indireta, que é a falta grave da empresa, com base lá no artigo 483 da CLT. Sabia que a empresa também pratica, pessoal, falta grave, justa causa? Especialmente a linha D, que é o descumprimento de obrigações contratuais. Também, pessoal, pode pedir indenização por danos. Indenização por danos patrimoniais e ou extrapatrimoniais. E, por fim, a greve. Tá? Deixa eu só colocar os artigos. Aqui, você vai dar uma lida nos artigos 223A, A, 223G, CLT. E aqui você vai ler o artigo 9º da Constituição, combinado com a lei de greve, que é a lei 77
83 de 1989. Tá? São resistências do empregado diante do exercício abusivo do ius valente. Tá bom? Vamos fazer uma questão para a gente fechar? Então tá aí, uma questão que caiu lá em 2021, aqui caiu no exame 33. Genilson e Carla trabalham como operadores de atendimento em uma sociedade empresária de telemarketing. Ambos possuem plano de saúde empresarial, previsto no regulamento interno e custeado integralmente pelo empregador, com direito a uma ampla rede credenciada e quarto particular em caso de eventual internação. Ocorre que a sociedade empresária, desejando reduzir seus custos, alterou o regulamento e informou seus empregados que o plano foi modificado com redução significativa da rede credenciada e que eventual internação hospitalar seria feita em enfermaria e não mais em quarto particular. Sobre a alteração efetuada de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta, é o que a gente acabou de estudar. A alteração não é válida para Genilson e Carla, porque só pode ser efetivada para aqueles admitidos após a mudança. Parece que é essa. B, a alteração é válida? Não. Somente é válida para os admitidos anteriormente? Não. Quando eu tenho, pessoal, duas alternativas, uma contrária à outra, normalmente é uma das duas. Então, como a C exatamente contrária à A, era a A o que elimina a C, e a D, a alteração que alcança apenas admitidos após a mudança deve ser homologada judicialmente, não é essa exigência. A alternativa A, como nós vimos, súmula 51, item 1 do próprio TST. E com isso, terminamos aqui mais uma aula. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado pela atenção. Aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.